Boa noite. Eu venho aqui para corrigir algumas falhas da última live que eu fiz sobre o Homo sapiens. Às vezes, porque acontece, quando a gente faz as coisas improvisadas, às vezes a gente não conclui o pensamento, às vezes a gente troca palavras. Eu espero que vocês compreendam que é natural, é normal, até porque eu tenho dito sempre que eu não ando mais lendo a Bíblia, porque desde os meus 5 anos, 6, 7 eu fiz a primeira comunhão, fui até os 20, praticamente como coroinha e seminarista, e eu conheço a Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, né? Eu nunca fui muito ligado com o Velho Testamento, até porque Jesus veio para nos dar uma nova mensagem, nos trazer uma nova mensagem. Mas eu queria alguns pontos tocar em alguns pontos, não que a base fundamental da mensagem esteja errada, sobre o futuro da humanidade. Não. Ali está perfeita. Mas quando se diz respeito à Bíblia, algumas coisas eu cometi alguns erros, alguns equívocos. E citaria, por exemplo, sobre o fogo, quando falei que Zeus, que era um deus grego, ele recriminou. Zeus era o deus máximo, né, da literatura grega, que era uma mitologia, evidentemente. Mas quando eu falei sobre o fogo, que Zeus recriminou o deus do fogo, eu não concluí o pensamento. Porque Zeus recriminou o deus do fogo? Porque para Zeus, o deus do fogo roubou o fogo e deu aos humanos. Isso tudo é mitologia, evidentemente, porque, como disse no vídeo, os Homo sapiens, casualmente, não se sabe de fato a origem, se foi eles descobriram fogo porque aconteceu que um raio, e acontece hoje, né? Muito natural, um raio cai e bota fogo, muitas vezes pela própria natureza, não? O raio que cai, e se ele cai num terreno fértil, ou melhor, num terreno seco, ele pega fogo. Mas com relação a Zeus, é que
a mitologia grega diz que o deus do fogo roubou o fogo e deu aos Homo sapiens, aos humanos. Então, essa era uma correção que eu queria fazer. Uma outra coisa é que apareceu um anjo enviado por Deus sobre Davi. Apareceu um anjo e na casa do pai de Davi. E, claro, o pai de Davi, apresentou todos os seus filhos. Mas o anjo disse: não é nenhum desses que está aqui presente. Aí o pai diz para o anjo, olha, o anjo se aparece como uma pessoa humana, né, evidentemente. E ele diz: olha, eu só tenho um filho, é o caçula, é pequeno, é uma criança. Ele diz: pois é esse que eu quero ver. E o pai manda chamar Davi, que pastoreava as suas ovelhas, as ovelhas, e Davi vem. Quando Davi vem, chega, ele diz: é este que Deus quer como o ungido dele. Um outro fator, tudo isso está na Bíblia, um outro fator também é que depois que eu falei da serpente também, não é? O demônio se fez presente numa serpente no Jardim do Éden. Falei da costela, que Deus tirou a costela do homem e fez Eva. Então, eu troquei, na hora fica um pouco, espero que vocês entendam, são coisas assim, espontâneas, que eu trago na minha mente, mas que de repente até a própria mente da gente nos trai. Então, eu estava falando assim, a serpente foi que a conversa estou falando de Gênesis, e a conversa que a serpente teve com Eva é que disse que a serpente falou para Eva que se Deus proibiu dele comer aquele fruto proibido, no caso representa a maçã, é porque se eles comessem daquele fruto, eles se tornariam iguais a Deus. E daí a ambição de Eva e Adão, no caso, de comer a maçã. E quando Deus se apresenta para Adão e Eva, eles estão envergonhados. Ficou um trecho assim meio falho, espero que dessa vez não. E eles ficam envergonhados e tapam as suas genitálias, escondem com folhas, com vergonha de Deus. E Deus, por isso,
expulsa-os do jardim do Éden. A verdade é que isto é uma mitologia, isto é uma alegoria, isto é uma fantasia, não é? Porque a origem humana não tem nada a ver com o que está escrito em Gênesis. Espero que vocês não se decepcionem com isso, mas que, claro, como disse, foi um livro escrito por Moisés, né? E é muito pouco tempo. De Moisés até Jesus, 3.000 anos. De Jesus até nós, 2.025 anos, para ser mais preciso. Então, botemos aí na conta de 5.000 anos, quando o homem surgiu há 3 bilhões e meio de anos, né? Pelo menos há 3 milhões e meio de anos, porque há 60 milhões foi quando os dinossauros. Então, 3 bilhões e meio quem tem é a Terra. A Terra tem 3 bilhões e meio de anos e supõe-se que o nosso sistema galáctico estrelar vai durar mais 2 bilhões e meio, né? Então, há 3 milhões. Há 3 milhões, eu falei? Que a Terra tem 3 bilhões e meio. O sistema solar que nós conhecemos tem 3 bilhões e meio e os dinossauros foram extintos há 60 milhões e digamos que há 3 milhões é a Terra. Estou fazendo uma confusão terrível aqui agora. Quando começa a surgir a espécie humana? Eu acho que são 3 milhões. Eu fico danado da vida, porque isso aqui é golpe, tá entendendo? Esses chamados assim, que não se identifica, porque eu só recebo ligações, que é uma dica eu dou para vocês, eu só recebo ligação de quem está nos meus contatos, porque o resto tudo é golpe. E esses infelizes parece que sabem que quando a gente está aqui usando o Face, o Google, eu não ando muito no Instagram, né? Correio de TIM, tá vendo? TIM, não devo nada a TIM. E essas peças, agora você tem como evitar que essas operadoras, elas liguem para você. Existe um recurso no seu celular que você não receba nenhuma ligação de operadora de telefonia, entende? Mas enche o saco da gente o dia todo, oferecendo pacote, que não sei o quê, e muitas vezes é golpe também, dizendo, se passando por TIM, e não é TIM, não é um operador, é golpista, prisioneiros, né, que estão presos, etc. Mas vamos voltar aqui, me distraiu aqui um pouco. Outro assunto que eu queria falar. Sim, eu falei de Davi, não é? Que realmente
este anjo aparece na casa de Davi, dos pais de Davi, e porque Deus queria Davi como seu chefe, comandar o seu povo. Mas só que Davi não se encontrava em casa no momento. Então o pai de Davi apresentou outros irmãos, outros filhos, e ele disse: não, não é nenhum desses que eu estou procurando. Aí só tinha Davi que estava tomando conta das ovelhas, e ele manda chamar Davi, e Davi vem, e de fato ele reconhece que Davi era o que devia. Porque, inclusive, você tem toda a descendência, Jesus tem descendência de Davi através de São José. Apesar de que não foi pai, São José não foi pai biológico, o que consta na Bíblia, mas que pela descendência de Davi, aí você chega até Jesus Cristo. Descendência de Davi, que era o profeta Isaías, que viveu 500 anos antes de Jesus, já previa que o Messias seria aquele descendente de Davi. Entende? Porque aí vem a genealogia toda, se você pegar a genealogia de Jesus, tem um evangelho que não sei agora de quem, mas mostra toda a árvore genealógica de Jesus. Por isso, e Isaías profetizou também que Jesus nasceria em Belém, e enfim, né, que este seria reconhecido por esse fato, né, de ter nascido em Belém e que seria filho de Maria. Eu visitei a casa de onde nasceu João Batista. João Batista era primo de Jesus, filho de Santa Isabel, né? Que era tia, acho que Santa Isabel era tia de Maria. São muitas curiosidades sobre São João, por exemplo, a festa de São João. Você tem, porque Maria morava em Nazaré, uma cidade que fica numa baixada, e ao monte você tinha a casa de Isabel, com o esposo, meu Deus, como era que chamava o esposo dela? Eu acho que era Isaac, não. Bom, tinha um esposo. E o sinal, porque Maria, ao mesmo tempo, eles já eram idosos, os pais de João já eram idosos, e nunca era estéria, quer dizer, não tinha filhos. O esposo de Isabel, não me vem agora o nome dele, mas a história foi interessante, porque nesse encontro entre Maria e João pula dentro do ventre de Isabel. E Maria também já estava grávida de Jesus. Então, foi o sinal
que Isabel reconheceu que ela carregava, Maria carregava, ela diz: Ave cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres, que traz no teu ventre o Salvador. Esta é a saudação de Isabel, que já era uma pessoa idosa, para Maria. Uma saudação que ela faz a Maria. E o marido, porque eu não me lembro agora, ele não acredita. E ele fica mudo. O castigo dele foi ficar mudo até o nascimento de Jesus. Depois João Batista vem e ele vai pregar, né? Jesus ele fica ali como carpinteiro, né? É uma discussão do hebraico, se ele era de fato um carpinteiro, ou se José era um pedreiro e ele ajudava o pai, no caso de criação, né? Porque, inclusive, José era muito velho para Maria. Maria era uma menina nova. Ele teme, querendo inclusive separar-se de Maria, ele começa a desconfiar, mas só que um anjo em sonho aparece para ele: não temas em receber Maria, porque o filho que ela traz no ventre é o Filho de Deus, né? É um filho fruto do Espírito Santo de Deus, e por isso ele poderia, inclusive, porque era costume judaico, a mulher que traísse o marido seria apedrejada. Veja o caso de Madalena. Existem várias discussões a respeito se Madalena era ou não era a figura que a Bíblia apresenta. Mas tem muitas coisas dentro da Bíblia que a gente não pode falar. Mas outra coisa que eu tive reparando, deixa eu ver o que foi, é sobre, sim, Davi foi escolhido porque Deus o escolheu, e foi o pai dele apresentou vários filhos, ele disse: não, nenhum desses. Aí foi que mandou chamar Davi, que estava no campo pastoreando ovelhas. E quando ele chegou, ele disse: de fato, é este aqui que Deus pretende que seja aquele que vai guiar o povo de Deus. Que outro ponto eu poderia... Sobre o fogo já expliquei, né? Mas aquilo era uma mitologia, evidentemente. O fogo, casualmente, realmente, foi um fator preponderante, essencial, para que o Homo sapiens se, digamos assim, perpetuasse, ou, em outras palavras, que não fosse extinto, assim como tantas outras gerações, tantos outros tipos humanos, como foram os neandertais e outras raças humanas que se extinguiram, porque o Homo sapiens começou a dominar o fogo. Além do fato do fogo ter sido de
deles comerem carnes assadas, etc. Muitos males, claro, se você pega uma carne crua e come, além de ser indigestas, está sujeito a muitas bactérias, muitas coisas, até porque os homens sapiens, como disse, pegavam até resto de comidas de animais carnívoros que matavam e largavam lá a carniça e eles comiam. Quando você passa a assar a carne, claro que muitas bactérias vão morrer, muitas micro-organismos que poderiam fazer mal a eles, foi um fator realmente essencial e preponderante para, pelo menos, além de serem mais, digamos assim, mais digeríveis para o organismo humano, ali você matava também evitava muitas doenças, né? Bactérias, amebas e etc. Esses vermes, né? Quando você frita uma carne, quando você cozinha uma carne, muitas bactérias morrem. Foi também, e por isso o fogo foi importante, né? Muito importante, deu um salto de qualidade na evolução humana, o fogo. E a descoberta do fogo, no caso. A questão de Zeus com Deus é mitologia. Você sabe que mitologia é invenção, é criação, né? Mas que não tem nenhum fundo, digamos assim, científico, conhecimento real. Sem invenções, não. Homero usou muito disso aí. Ulisses, Homero, Odisseia, essa coisa toda, é muito mitologia, muita criação, muita fantasia, digamos. Como também na Bíblia tem muita mitologia, né? Muitas invenções, muitas criações, etc. E o fogo também foi importante porque os homens sapiens, claro, eles não tinham casas, né? Eles viviam também, assim como os neandertais, viviam em cavernas. Porém, eles utilizavam o fogo também como forma de defesa contra os predadores. Agora eu vou te contar uma curiosidade sobre o que temos hoje, que são os cães. Os cães, na época, eram lobos, porque todos os nossos cães de hoje em dia derivam dos lobos. Muito interessante é que São Francisco de Assis, que era um homem tão pacífico, né? E até os lobos vinham ter com ele. E existe ainda hoje na Itália algumas comunidades franciscanas que alimentam os lobos, botam carnes lá no pátio do convento, fora, né, do convento, os lobos vêm e comem, eles cuidam dos lobos. Mas voltando para os nossos ancestrais, os lobos, eles, os homens, o Homo sapiens, começou a domesticar os lobos, e de forma que os lobos também os protegia de predadores, além do fogo,
que eles botavam na frente da caverna, que espantava, claro, os predadores, também os lobos. Então a história dos nossos cães domésticos hoje vem dos lobos, entende? Que com o passar do tempo foram ficando tão amigos dos homens que são hoje os nossos melhores amigos, os cães, né? E vem de lá da pré-história, da Idade da Pedra, os lobos. E portanto, serviam de segurança. Hoje nós não usamos certos cães como segurança das nossas casas, nossos quintais, e o amor, o apego que os cães têm conosco já vem de lá da pré-história, já vem de lá do tempo das cavernas, do tempo da pedra lascada, né? Que outro ponto eu poderia dizer aqui que no vídeo assim ficou meio obscuro? Depois a gente fica pensando, poxa, eu não concluí esse raciocínio assim, assado. Eu vou finalizar porque eu acho importante. As pessoas muitas vezes não entendem sobre inteligência artificial, né? E acham que é uma coisa do outro mundo. Não, é uma evolução tecnológica que vem se aprimorando, né? Nada contra, isso aí até é bom se usado com ética, né? Porque se isso fugir do controle, né? Se a tecnologia fugir desse controle, eu só acho que jamais um computador que é burro, com todas as letras garrafais, é burro, ele não pensa como os humanos pensam, porque a nossa intuição, a nossa inteligência é algo que vem, né? Vem de fora para dentro. O computador, ao contrário, ele vem de dentro para fora. Você alimenta o computador com base de dados, né? E cada vez mais os computadores ficando mais sofisticados, guardando mais memória, que é uma coisa importante nesse sentido. Ser inteligente é uma coisa, guardar informação na memória é outra coisa completamente diferente. Você pode guardar alguns dados, conversas, o que você ouve, mas criar uma criação, vamos pegar um exemplo de Mozart, como eu citei no vídeo anterior, era criar. Criar é você, algo exterior a você, que desse o que poderia aqui considerar Platão de um mundo das ideias, e você, a partir dessa intuição, você desenvolver e criar
usando a sua emoção. Computador não tem emoção. É uma máquina fria, burra, e que só faz aquilo para o qual foi programado a fazer. Então eu não tenho medo dessa coisa. O que é que eu acho que pode ser ruim? Porque tudo pode ser bom e pode ser... falando nisso, Santo Agostinho, que era maniqueísta, que acreditava no Deus do bem e no Deus do mal, eu disse a vocês aqui que Santo Agostinho já não estava se satisfazendo com as respostas dos questionamentos que o maniqueísmo lhe oferecia. E quando ele se converteu, a partir da oratória de Frei Ambrósio, uma coisa que eu queria dizer também, que era um bom orador, é um excelente orador, e também a retórica. Retórica é a ciência que tantos advogados, quanto filósofos e quanto qualquer pessoa comum pode usar a retórica. A retórica é uma ciência que lhe ajuda ao poder do convencimento através da retórica. Da forma como que você fala com as pessoas, você pode, com a retórica, que era o que fazia Sócrates com os seus alunos. Sócrates jamais se ia discutir sobre a virtude, sobre verdade, essas coisas. Ele jamais definiu o que é virtude, o que é verdade, mas não, ele usava da retórica para poder discutirem em comum, ele e seus alunos discutirem em comum. Um dava uma opinião, a outra dava opinião, outro dava opinião, outro dava opinião, e para, no final, eles chegarem a uma conclusão. Mas Sócrates não impunha às pessoas o conhecimento. Essa professora Lúcia Galvão, que eu falei para vocês, eu acho ela excelente. Ela conta que era um monge budista ele vivia evidentemente enclausurado, né? Um eremita que vivia nas montanhas, e Sócrates tem uma coisa também muito parecida. E ele pegou esses alunos dele e mandou que fossem à cidade e procurassem, fizessem uma investigação, o que mais essas pessoas queriam e desejavam. Então, várias pessoas. Porque eu gostaria de ter dinheiro. Porque eu gostaria de, sei lá, viver uma vida melhor. Gostaria de ter uma casa melhor. Gostaria disso, gostaria daquilo. E os seus discípulos desse monge voltam para ele.
E então, o que é que pediram? O que é que o povo realmente... Porque existia a princípio, os alunos questionavam esse mestre, porque que ele não saía ensinando as pessoas, né? Ensinando essas pessoas. E ele mandou fazer essa pesquisa, o que as pessoas gostariam de ter. Quando chegam os alunos, os estudantes, né, de monges e tal, eu não sei como é que chamam eles, são discípulos, né? E disse, o que é que eles disseram? Ah, eu gostaria de ter isso, gostaria de ter aquilo, gostaria... E perguntou a ele, aí ele perguntou aos alunos, aos discípulos, aos seus discípulos. E quantos disseram que gostariam de ter mais sabedoria? Eles aí, nenhum. Ele disse, então, como é que vocês querem que eu leve sabedoria para quem não quer sabedoria? E com relação a Sócrates, ele tem um parecer que sabedoria é como uma parturiente. Só quem pode parir um filho é uma mulher que está grávida. Portanto, você não pode exigir que uma pessoa que não esteja grávida venha a ter um filho, é com relação à sabedoria. E voltando aos nossos, que é a coisa que central, né, com respeito à inteligência artificial, que eu já disse aqui, não sou eu que, não somente eu que digo, porque tem, como disse Miguel Nicoleles, que é um cientista, neurocientista, que é muito mais, claro, especializado que eu, porém eu trabalhei na área de informática. Eu conheço o computador. Eu trabalhei com a linguagem de computador, o Assembler. Assembler, ele é a linguagem mais rudimentar, se quisermos considerar assim, mais rudimentar, ou seja, mais próximo da máquina de todas as línguas que você puder imaginar. Ela é uma linguagem rudimentar porque ela é bem simples, assim como é simples o computador, que só trabalha com binário 0, 1, 0, 1. Esse 0 e 1 são bits. Bits são, no caso, 7 para formar um caractere. São 7 bits que ficam ligando e desligando. 0, 1, 0, 1, 0 está desligado, 1 está ligado. Então tem 7 e tem 1 de paridade. Fazendo as combinações, 1 está sempre ligado e 7 estão ligando e desligando, ligando e desligando. Então o computador não faz mais do que isso. Se você multiplicar 100 bilhões vezes 1 trilhão, ele vai fazer uma soma
um mais um, 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 100 bilhões de vezes para chegar a 1 trilhão. Ele não sabe multiplicar, ele não sabe dividir, ele não sabe subtrair, a não ser na forma, como eu estou dizendo, somando ou diminuindo. Um mais um, mais um, mais um, mais um. Só que ele faz isso numa velocidade astronômica. Ele é capaz de fazer na sua própria máquina aqui. Quando você multiplica 3 vezes 3, ele pega 3, aí são vezes 3, é 3 vezes 3, é 3 vezes 1, 3 mais 2, 3, e vai somando 1, 2, 3 até dizer 3 vezes 3, 9. Ele soma, ele só fala, ele só sabe somar e subtrair. Não existe mistério. E quando dizem que agora estão trabalhando na super inteligência artificial, de que esse computador, esta inteligência, que já está provado que não existe inteligência nenhuma, isso aí, usaram essa questão de número de inteligência, até Nicoleles fala isso, para se tornar algo atrativo, algo que, moderno. Mas de inteligência não tem nada. Não existe inteligência. Quem tem inteligência é o homem que desenvolveu, através de seus neurônios, desenvolveu a sua inteligência. Tanto assim que tem pessoas que são mais inteligentes, são pessoas que têm um QI menos, outros mais baixos, e tem pessoas, por incrível que pareça, que parecem não ter nem inteligência, né? Difícil dizer isso, mas a inteligência, eu digo a vocês, não é questão da cultura. Eu conheço pessoas analfabetas e são inteligentes. São inteligentes dentro do conhecimento da área deles. Eu tenho amigos do interior que trabalham com roça, com isso, com aquilo. Eu não chego aos pés dele. No conhecimento dele, eu sou um Zé Ninguém. Ele é meu professor. Agora, claro, se eu for falar de computação com ele, ele também não vai entender nada. Entende? Então não é a questão da inteligência, não é questão de você ter conhecimento, cultura, estudo, essa coisa. Não. É você, no caso, a inteligência é dentro da sua especialidade. Qual é a sua especialidade? Ah, é esta. Pronto. Seja o melhor dentro dessa especialidade. E você vai desenvolver a sua cultura, porque é cultura. A cultura, eu posso até dizer que é diferente da inteligência. Cultura é um conjunto de conhecimentos, né? Cultura que vem da terra, de cultuar a terra dos nossos primórdios. A cultura, não tem a cultura da roça, né? Do plantio, da colheita, isso é cultura. E agora, inteligência é você pensar, raciocinar, fazer análise crítica, que é uma outra coisa que o computador faz muito bem,
Ele pega os dados, analisa os dados, eu posso saber numa carteira de 1000 pessoas quem são os melhores pagadores. É fácil. É só eu ver quem é que paga pontualmente, ou aqueles que têm atrasos no pagamento de uma prestação, digamos assim. Eu trabalhei com controle de estoque, com financeiro. É simples. O computador ele vai pegar lá através de estatísticas, através de análise, mas com bases fomentadas ou com bases de informações que você levou para dentro. Entende? Ele não pega nada de fora. Enquanto nós humanos, se eu olhar aqui, eu vejo o horizonte, vejo como está o céu, se vai chover, tem uma perspectiva, se tem uma nuvem, a lua, etc. O computador, ele jamais vai, porque ele não trabalha com emoções, ele não trabalha com intuições. O que é que o medo que traz a máquina? Eles querem fazer robôs que se reproduzam. É possível? É. É só eles terem material. Um robô pode construir outro robô, passar suas informações para outro. Eu penso, por exemplo, assim, uma guerra. Eu não sei se vocês assistiram, eu acho que eu assisti, eu não sei, não lembro muito. O Exterminador do Futuro, né? O Exterminador do Futuro era tipo uma máquina, um homem, né? Eu não sei quem foi que fez esse filme aí. Então, já pensou um exército de robôs onde não tem sangue, não tem, digamos assim, inteligência, né? Mas que fazem tudo automático, de forma programada, para matar, essa coisa toda. Este é o medo que nos traz, né? Mas eu também acredito que pode servir também para o bem. Se mandar, o homem não vai, como mandam hoje, foguetes e etc, etc, né? Rouba é um satélite, sei lá, que vive, já está correndo galáxias e galáxias, já saiu da nossa galáxia e está indo quase de encontro já há muitos anos, e está indo quase de encontro à origem do universo, até o ponto do surgimento do universo. Mas não vou entrar nessa área não, que não é minha. Boa noite. Tchau. Um prazer revê-los. Muito obrigado. Boa noite. Eu só quero deixar uma mensagem de que não se impressionem com essa questão de inteligência. Por quê? Máquina, ou melhor dizendo, inteligência, só quem tem somos nós, humanos. Máquina, do meu ponto de vista, jamais terá inteligência e nem nenhum poder de criação. Se alguém
pode ter criação. Acima de nós é Deus, e no qual nos inspiramos e nos transmite todos esses conhecimentos desde a sua imagem e semelhança que somos. Mas é outro ponto de vista, é que nós ainda não somos imagem e semelhança de Deus. Porque, por uma palavra muito simples, Deus é amor. Enquanto não atingirmos esta definição ou esta característica do amor, nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Muitas pessoas já conseguiram isto. Os que nós chamamos santos, mas nem sempre santos, né? Não sei se falei, Santo Agostinho, depois que ele se converteu, ele concluiu o seguinte, porque ele não era maniqueísta, criava um Deus do bem, um Deus do mal. Quando ele se converteu, ele disse: não, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Einstein, ainda criança, discutiu com o professor dele. Eu tenho uma história também interessante sobre Einstein. Não sei se é verdade ou se é criação. E quando o professor dizia que existia o frio e o calor, Einstein foi de encontro ao professor e disse: professor, não existe o frio. O que existe é a ausência de calor. E de fato, se você está num frio aqui terrível, lá os europeus se liga um aquecedor, claro, o frio foi embora. A mesma coisa sobre a escuridão e a luz. Se eu não me engano, se foi Einstein também que disse que não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz. E Jesus também vem dizer que ele era a luz do mundo. E ninguém acende um candeeiro para colocá-lo abaixo da mesa, mas sobre ela para que ilumine a todos. Então, esse ponto de vista, Jesus veio dizer muito claro que ele era a luz do mundo. Portanto, quem o seguir vai andar na luz. Entretanto, aquele que o ignorar vai andar nas trevas. Com isso aqui, as últimas palavras de Jesus sobre a nossa conversa. Boa noite. Fique com Deus e mais só
um versículozinho que eu acho também muito importante, que ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois se você deseja conhecer a verdade, se você deseja ir no caminho certo, e se você deseja uma vida melhor, o caminho é Jesus. Boa noite. Tchau.